tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast Papo de Dentista, onde nós vamos dar continuidade à nossa série falando sobre os povos originários em relação à saúde bucal, à higiene bucal, tudo que tem a ver com a odontologia, afinal de contas somos o Papo de Dentista. E hoje a gente está com um convidado muito especial, o Aurélio Borges. Ele faz parte da comunidade quilombola do Macapazinho, além de fazer parte também da Malungo, que é a coordenação estadual que representa as comunidades quilombolas do Pará, e é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará, tem um currículo muito extenso, e a gente está muito feliz de poder receber ele hoje. Se eu quiser fazer uma apresentação, a hora é agora. Olá, meu nome é Aurélio Borges, estou hoje em frente da Malungo como diretor, sou do Quilombo de Macapazinho, como já foi apresentado, no município de Santa Isabel. A gente se considera como liderança quilombola no estado do Pará. Estamos aqui para contribuir com esse debate sobre odontologia e atendimento nos territórios tradicionais. Muito bem. Muito prazer, Aurélio. Sou o professor Rodolfo. E a minha primeira pergunta é: o que é a Malungo? Muito bem, boa pergunta. A Malungo é a coordenação estadual que representa hoje no estado do Pará mais de 600 comunidades quilombolas. O nome Malungo é o nome em Urubá, que significa companheiro, mas não só companheiro, companheiro de travessia. Então, quando os negros foram trazidos do seu país de origem, da África, para o Brasil, e como conta a história nos navios, nesses porão desse navio, o povo se chamavam como Malungo, que são companheiros de travessia. Interessantíssimo, muito bom. Foi estimada uma quantidade de 1.300.000 quilombolas no Pará. Ainda, esse foi o último censo feito? Ainda é esse número de... Perfeito, esse é o último censo, então, como dado oficial, se tem hoje esse quantitativo de quilombola aí através do IBGE. Mas a gente acredita que nem todos os quilombolas foram contabilizados, né, num período que foi feito essa contagem. E também depois desse período, outras comunidades já se auto-atribuíram e reconheceram como comunidade quilombola. Então tem um quantitativo muito maior de quilombolas aqui no Pará. Inclusive, não só de pessoas, mas de comunidades quilombolas. A gente está fazendo um trabalho junto com o ISA, que é o Instituto Socioambiental, onde já tem um cenário novo de quase 800 comunidades quilombolas aqui no estado. Só no estado do Pará. Só no estado do Pará. Então são muitas pessoas, né? Com certeza. E também, quando a gente fala de comunidade quilombola, a gente fala, né, de comunidades tradicionais, de povos originários. Então, uma coisa que eu fico em dúvida, e acho que muitos dos nossos ouvintes também, é como vocês fazem para manter certas tradições, certos costumes, quais são alguns que ainda estão no dia de hoje, vocês sendo vários e também vindo, né, de várias partes diferentes da África, são afrodescendentes, eu acredito que não somente de um lugar, tanto que quando vieram, como você falou, utilizavam a questão do malungo, do companheiro, né, para se identificar. Eu queria saber como vocês fazem para poder manter essas tradições, esses costumes, quais são alguns que ainda estão presentes hoje em dia? Hoje, nos territórios quilombola, ainda se mantém a tradição dos nossos antepassados, né? Pessoas que vieram antes de nós, que desenvolveram atividades culturais, que utilizaram o território para construção de moradia, não só o território, mas sim toda a territorialidade. Então, isso para nós ainda é a nossa principal bandeira de luta. Então, para nós, a garantia dos territórios para você cultivar a cultura, a tradição e a forma de vida das nossas comunidades, ela permanece ainda nós que estamos hoje construindo uma nova história com relação à questão quilombola. Então, nas comunidades mais distantes do estado, para quem conhece a geografia do estado do Pará, o estado do Pará é muito grande. E nós temos comunidades que são próximas da capital, de Belém, ou de algumas cidades, e temos comunidades que estão muito longínquas do estado. Então, essas comunidades, principalmente as mais distantes, ela mantém ainda muito forte as suas raízes, as suas tradições, né, como o tambor de crioula, o samba do cacete, as culturas que o nosso antepassado deixaram, essa galera ainda continua cultivando. Então agora, pelo evento climático da COP30,
a gente vai estar presente no primeiro quilombo que foi titulado no Brasil, Olha que que legal. foi o quilombo de Boa Vista, em Oriximiná. Então vai ter um evento que a gente está chamando de Boa Vista Mais 30. E lá nesse evento vai ser apresentado muitas culturas, muitas formas tradicional de que a comunidade vivencia nos dias atuais. Que coisa, que Muito aprendizado, interessante né? também, né? Que a primeira comunidade quilombola foi no Pará. Não sabia, achei isso muito bacana, muito Eu interessante. também não sabia. E o senhor citou essas comunidades que são um pouco mais afastadas, né, da capital. E eu queria saber, já puxando um pouco para a questão da saúde bucal, se tem diferença no atendimento daqui para como é lá, das demandas, se é a mesma coisa, como funciona, já que aqui a gente está no centro, né? Pegando o gancho da pergunta dela, e antes ainda de falar propriamente da saúde bucal, como é que está a saúde geral do quilombola hoje? Verdade. A gente tem muita ainda dificuldade em alguns territórios quilombola. Tem comunidades próximas que hoje tem o acesso à questão da estratégia de saúde da família, onde tem o atendimento odontológico, onde tem consultas médicas, consulta de enfermagem, acompanhamento dos profissionais de saúde como agente comunitário de saúde, e tem comunidades distantes que não têm esse acesso. Então, se não tiver ações voltadas para atender essa população, elas ficam vulneráveis do atendimento de saúde. Então, a estratégia de se ter barcos odontológicos é uma estratégia boa para poder atender essas comunidades, não só na questão da saúde, mas também na questão da educação. Tem um déficit muito grande de educação com essas comunidades quilombolas. Um deles, por exemplo, é no Marajó. Então, a gente vivencia ainda nos territórios quilombola muitas dificuldades, tanto na questão da saúde, quanto na questão da educação e de outras políticas públicas que não chegam até os territórios. Mas tem essa diferença assim, das comunidades que estão mais próximas dos centros urbanos, ter uma qualidade melhor de atendimento à saúde, até porque tem hospitais próximos, tem UBS, mas tem comunidade que não tem nenhum desses serviços que o médico vai uma vez no mês na comunidade. Então, Nossa, muito pouco. complicado. E essas pessoas mais distantes, elas são a maioria da população quilombola ou a maioria ela está mais perto e com mais acesso? A maioria das pessoas quilombolas estão sem o acesso. Estão, a maioria. são as mais que moram mais distantes. Inclusive, a gente teve recentemente um pedido de audiência com a secretária de Saúde do Estado para a gente apresentar essas demandas de saúde da população negra, em especial a saúde da população quilombola. E você fez a pergunta de como é que está no geral. No geral, a gente percebe que ainda tem uma questão, além da questão da falta do atendimento, tem a questão ainda do racismo, do preconceito. Então, a gente vê, por exemplo, outros grupos étnicos raciais que têm um atendimento privilegiado, como, por exemplo, os povos indígenas que foi mencionado, e para quilombola não tem. Então, uma das pautas que a gente dialogou com a secretária foi nesse sentido, de que também a gente tivesse algum tipo de atendimento específico, não prioridade, mas atendimentos específicos pela questão da especificidade da questão do acesso às comunidades quilombolas. Então, um deles, por exemplo, que a gente citou é a questão do leito, né? Porque no sistema de saúde, para marcar um leito para uma pessoa que está solicitando, tem que passar por um processo de regulação. E esse processo de regulação acaba, muitas das vezes, a pessoa vindo a óbito não consegue nenhum leito para ser internado. Então, é uma das coisas que a gente tem solicitado, quando tem outros grupos que não. Se a pessoa adoece, aciona o Estado, o helicóptero vai buscar, o atendimento chega rápido. Ainda não existe uma regulamentação específica para o quilombola Não neste existe. contexto que Não é existe. o que você está falando. Sim. Entendi, perfeito. E ainda, né, o médico indo só uma vez por mês em algumas comunidades deve ser até difícil para poder descobrir, vai. às vezes, quando vai.
descobrir alguma doença, alguma situação, uma situação muito complicada mesmo. E isso que a gente falou foi em relação, principalmente na medicina. Mas em relação à odontologia, como funciona? Existe um dentista que vai pelo menos uma vez por mês ou não? É só mesmo por meio de ação quando acontece? Geralmente nas estratégias de saúde da família tem um profissional dentista, né? E um ACD, que é o assistente do dentista. Então, esses profissionais, quando tem a visita do médico, geralmente não é só o médico, é uma equipe de multiprofissionais que vão até essa comunidade. E aí eles procuram fazer um atendimento geral, né? Então, médico, dentista, enfermeiro, eles costumam ir de equipe até aquela comunidade. Mas aí não é um atendimento curativo, é um atendimento preventivo, de orientação, de prevenção. Muito profilático, Você não que eu ia tem. mencionar, porque enquanto o médico pode fazer bastante coisa com papel, uma caneta e com instrumentos simples, o dentista precisa de equipamentos maiores e com equipamentos com hidráulico, eletricidade externa, cadeiras. E eu imagino que esses equipamentos maiores não vão juntos com aquele que você mencionou, né? Não vão. Inclusive, tem algumas UBS que usam a estratégia de fazer aqueles que eles chamam de escovação, né? E aplicação de flu, que é um atendimento de orientação de como utilizar, de como escovar os dentes da criança, mais voltado para as crianças. Então, esse tipo de atendimento ele deveria acontecer no dia a dia nas escolas. Com Em certeza. vez de o profissional dentista ir lá ensinar uma vez de 6 em 6 meses, que pudesse ter um escovódromo nas escolas e o professor ou alguém ali da área pudesse estar orientando as crianças de como fazer, né, a higienização bucal, colocar fotos, né, incentivando ali que as crianças pudessem estar utilizando da melhor forma possível aquele escovódromo ali de prevenção, né? Entendi. Você falou muito bem a prevenção, e a prevenção combina muito com o que você acabou de falar sobre as crianças. Mas e os adultos, e os idosos, e aqueles que já perderam dentes e estão afastados dos grandes centros de atendimento? O que que eles fazem? Hoje, em algumas unidades de saúde tem um consultório, então, odontológico, né? Então, quando tem uma pessoa precisando de um atendimento odontológico, ele recebe um encaminhamento do agente comunitário de saúde para ir até a unidade fazer uma restauração, fazer um acompanhamento dentário. Mas isso não atende a demanda, entendeu? Dificilmente atende a demanda, porque o profissional dentista também não vai atender um quantitativo muito grande de pessoas, porque exige um tempo para fazer um bom procedimento nas áreas que são mais próximas. Já nessas áreas que são distantes, só com ação ou, às vezes, se for áreas ribeirinhas, esses barcos que são equipados, né, para receber, mas ele vai passando de cidade em cidade, localidade em localidade, e isso leva tempo para E nós acontecer. sabemos que alguns tratamentos odontológicos não são rápidos, né? Um tratamento de canal, por exemplo, demanda várias sessões. Uma confecção de uma prótese bucal também demora mais. Então, com essa velocidade e com essa brevidade que eles são atendidos, eu imagino que alguns tratamentos nunca cheguem. Nunca chega. E não Com só certeza. isso, né? Alguns problemas podem evoluir para problemas maiores, né? Às vezes a pessoa originalmente precisava de uma restauração, mas demorou tanto que evoluiu para um canal. E aí precisava do canal, evoluiu tanto que precisa perder o dente. E aí não não conseguiu consegue fazer a substituí-lo. prótese. Exatamente. Perfeito. Esse é o raciocínio. Então, a gente vê ainda nas comunidades muitas pessoas com essa dificuldade do atendimento, né? Do atendimento odontológico. E a gente vê também uma ausência muito grande de incentivo, né, por parte dos governantes para essa questão
do processo odontológico nas comunidades distantes. Não se tem muita alternativa. A gente sabe hoje, Aurélio, não sei se você tem essa informação, que existem mais de 10, talvez chegue próximo a 20 faculdades de odontologia espalhadas no Pará. Você acha que essas faculdades de odontologia, de alguma forma, com os acadêmicos, professores e todos que ali atuam, poderiam fazer um papel melhor nesse atendimento? Assim, eu sempre vejo que para se somar esforço ele é importante. Então, tanto as academias quanto os municípios que já têm também um serviço podem estar se juntando e fazendo ações que possam atender essas comunidades distantes. Criar também estratégias, né, de como fazer esses atendimentos nesses lugares que são distantes. Então, eu penso que essas pessoas que hoje estão se tornando o profissional odontólogo, elas têm vontade de desenvolver um trabalho. Então, esse trabalho ele precisa acontecer nas áreas que são mais distantes, mais remotas, que têm as maiores dificuldades. Isso também vai, com certeza, dar uma capacidade muito melhor para aquele profissional, porque ele vai vivenciar várias situações do dia a dia, né? Vai se deparar com situações, inclusive, que ele vai precisar, muitas das vezes, fazer um atendimento sem os equipamentos necessários. Então, pois Isso é. Isso a gente, inclusive, tem relatos de que coisas dessa natureza acontecem. Na comunidade quilombola da Mocrec, que fica em Trombetas, no Baixo Amazonas, um cidadão lá levou um corte de machado que abriu aqui a batata da perna dele, e lá não tem médico, lá não tem nada de profissional de saúde. O agente de saúde lá teve que fazer a sutura. Isso Ligou era... para o médico do município, Manaus, e o médico ia orientando ele lá e ele foi fazendo o procedimento. Isso era uma coisa que eu ia até perguntar. Nessas comunidades que têm mais difícil acesso, como é que alguma coisa é resolvida? Por mais que não seja possível resolver da melhor forma, né? Mas, por exemplo, eu não tenho acesso a um profissional da saúde, a um médico, a um dentista e alguma coisa aconteceu. Existe alguma forma da comunidade que eles usam para poder, assim, pelo menos de uma forma mais improvisada, resolver esse problema? Você fala tradicional, né? Tradicional, assim, tradicional. Cultural. Isso sempre, desde os primeiros, né, que chegaram antes de nós, utilizavam as ervas medicinais, utilizavam também da medicina tradicional. Então, hoje ainda se utiliza, né? Mas o próprio Ministério da Saúde não recomenda. Então, a galera tem que saber fazer esse jogo de cintura, né? De poder utilizar as ervas quando necessário. Mas um dos mecanismos que mais se utiliza hoje são as lanchas rápidas, né? Nesses lugares distantes, que é de rio, você tem uma lancha rápida, tiver um ferido, tenta locomover ele o mais rápido possível para a cidade, nesses transportes mais rápidos. Mas aquela ausência que eu falei, de que precisa muitas das vezes de um helicóptero para ir resgatar, isso a gente não tem garantido, né? Então, a galera ela se ajuda para poder ter o atendimento, né? Aquele que mais conhece um pouco da área de saúde ajuda o outro. Então, uma dor de dente não vai na lancha rápida, eu imagino. Não é a prioridade. Aí vai pro remédio caseiro. Vai pro remédio caseiro. Vai para amenizar a dor até a possibilidade de conseguir resolver o problema, se é que a palavra resolver tá correta nesse amenizar contexto, o problema. Às vezes uma pessoa ela precisa se deslocar para a cidade para conseguir o atendimento, passar uma semana lá para depois voltar para o território. A gente sabe que além de toda a parte social que já está sendo falada aqui, política também, nós temos a parte geográfica, né? O Pará é cheio de rios e por vezes é muito difícil chegar
em vários lugares, né? Eu, quando era militar, também fazia parte dessas ações. E isso também soma negativamente para o atendimento dessa população, não é? Sem dúvida. Se fosse um estado menor ou que não fosse tão cheio de rios, talvez fosse menor o problema. Ou você acha que o problema permaneceria o mesmo e depende mais de ações políticas de saúde para aí sim essas pessoas terem acesso? Eu acho que se tivesse nas proximidades unidades que pudessem oferecer esse tipo de serviço, isso resolveria a maior parte dos problemas, né? E também se você tem a capacidade de contratar mais profissionais para estar mais perto do povo, então você também conseguiria fazer um trabalho preventivo e talvez não tivesse tantos casos de sofrência no sentido da dor, de quando o paciente está com um dente ali inflamado, recorrer a uma unidade, ser aplicado um injetável. Mas muitas das vezes não se tem isso porque está muito distante. Então o cara fica sofrendo ali até. Com certeza, até porque também o problema do deslocamento não seria um problema se não precisasse deslocar tanto, né? Se tivesse algo mais próximo, tivesse mais esse cuidado, mais esse olhar, assim, realmente. Eu concordo. Agora, voltando um pouco, talvez não seja tão relevante, mas eu fiquei curiosa. No caso da dor de dente que seria tratada com remédio caseiro, como seria esse remédio? O pessoal usa remédios para dores, né? Então, Aham. muitos dos remédios que hoje tem nas farmácias, que são, por exemplo, paracetamol, Dipirona. Aham. dipirona, essas também se tem na floresta, se tem nos quintais. Então, tem Anador implanta, É isso tem que ela está perguntando. Aripiprazol. Então, se Aham. utiliza esses medicamentos caseiro, Normal. como chá, como infusão, para tratar. E a higiene bucal, o quilombola, de uma forma geral, né? Ele tem a informação, a educação de higiene bucal de tantas vezes por dia escovar o dente, usar o fio dental ou trocar de escova em períodos frequentes, ou você acha, Olha, não só criança, falando de uma a forma geral, a informação ela até chega, né? chega. Chega até as pessoas, até as famílias, mas também tem a questão cultural, de que essas pessoas, muitas das vezes, elas, por ter ali uma rotina, elas acabam não cuidando tanto quanto, por exemplo, algumas pessoas que moram na cidade. Então, o cara vai para a roça, de manhã passa o dia todo para lá, só volta à noite e ele não leva. Como é que você chama? O kit de higiene, O kit né? de higiene. Ele não leva. Ele vai Tem para a roça. muitas outras prioridades, Sim. Com não é? certeza. Ele vai para a Imagino. roça dele, ele vai apanhar o açaí dele, ele vai cultivar lá o que ele tem que cultivar. Só vai voltar à noite, vai chegar na casa dele, tomar banho, jantar. Nem lembra, né? Ah, vou passar um fio dental aqui. Não tem nem Então como. tem essa questão do hábito, da questão que as pessoas não têm esse costume rotineiro de fazer esse tipo de higienização. Mas a informação a gente sabe que chega porque a gente teve, no período da pandemia, o período pandêmico, muita informação que a gente conseguiu levar através de podcast, de informação circular de WhatsApp, de rádio. Então, na época lá da Covid, para as comunidades tradicionais quilombola, não era a mesma orientação que era dada na cidade, lavar as mãos sempre que necessário. Então tinha que orientar, olha, se tu vai utilizar, tu tem que ir lá no garapé, lavar, era diferente a orientação. Sim. Olha, que Entendeu? legal. Porque não é torneira Interessante. igual Sim, com Não, certeza. da tem. cidade. Então a orientação era diferente. Então a orientação consegue chegar da forma que a gente entende que a comunidade vai compreender. De forma adaptada. De forma adaptada. Mas muitas das coisas não se faz por hábitos. A literatura
brasileira em relação à saúde bucal do quilombola ainda ela é muito escassa em relação à quantidade de artigos científicos. E talvez isso se deva exatamente pela distância de medir a prevalência de doenças bucais no quilombola de uma forma geral. Eu acho que não só da saúde bucal, né? A saúde bucal é uma delas que é mais esquecida. Mas, de uma forma geral, as doenças que mais acometem a população negra, em especial a população quilombola, não se tem grandes trabalhos voltados para isso e também não se tenha incentivo para se resolver, né? Então, tinha um estudo do próprio Estado, um levantamento, na verdade, que o Estado fez, sobre as doenças mais provenientes da população negra, que aí envolvia a questão da doença falciforme, e a gente sempre olhou que a doença falciforme, ela, apesar de ser uma doença que mais acomete a população negra, mas você não tem os laudos. E se o laudo for dado para uma pessoa, for dado para uma pessoa negra, por exemplo, quilombola, lá não está identificado se de onde a pessoa é, quem a pessoa era, se ela é realmente dali de uma comunidade negra, não tem muito esses dados. Assim como também na questão do nascimento. Pessoas das comunidades quilombolas, elas nascem em Belém, elas nascem em Marituba, a maioria nasce na Santa Casa. Lá na Santa Casa, se tu procurar o nascimento de um quilombola, lá não tem. Porque não tem registro. Então, é um déficit muito grande que o Estado brasileiro, não só do Pará, tem com a nossa população, por negar aquilo que deveria ser uma coisa que deveria estar nos papéis. Mas se você olhar alguns papéis, por exemplo, está lá, povos indígenas, pessoas negras, mas nunca tu vai encontrar o quilombola. Então, tem uma carência muito grande de informação, de dados. E você acha que esse evento da COP30 ele pode significativamente ajudar a mudar esse parâmetro? Nem um pouco. O buraco é muito mais embaixo. Eu acho que a COP30 ela não vai olhar para as populações periféricas, para as populações de comunidades. Não vai olhar num evento, num pré-evento e num pós-evento. Para você ver que os incentivos maiores estão todos na capital. Verdade. O evento ele é climático. As pessoas, os povos tradicionais que estão na floresta não receberam nenhum tipo de incentivo. Então, os investimentos, por exemplo, de energia fotovoltaica, que vai ser instalado nos prédios públicos, tem comunidades tradicionais sem energia. Verdade. Não tem investimento nenhum. Incrível, né? Não tem investimento nenhum. Então, principalmente o governo do estado, ele está utilizando os povos da floresta, indígena, quilombola e extrativista, como guarda-chuva da política ambiental, mas não valoriza essa galera, não valoriza os povos. Então, na sua opinião, a solução, se é que há, ela é longínqua, ela é lenta. Ela é de nós para nós. Ela é de vocês para vocês, entendi. Então, as mudanças, elas precisam acontecer não pelas estruturas existentes. A gente costuma dizer o seguinte, que nós precisamos desconstruir para construir de novo. Porque do jeito que está posto, não contempla nós. Interessante. E um exemplo desse é a COP. Se nós não tivermos espaço de discussão da COP, nada vai aparecer. Vocês não aparecerão. Imagina no dia a dia, né? São comunidades que a gente vê nessa discussão, mas que são muito ignoradas. Né? São tão presentes no nosso estado, nós vimos, tem muitas comunidades, muitos quilombolas, muitos não são nem reconhecidos. O principal problema não é nem a falta de informação, é a falta de reconhecimento, né? A gente muitas vezes nem dizer falta de vontade de fazer. Falta de vontade de fazer, isso mesmo. E isso vale para tudo, tanto nessa questão da COP, quanto que a gente estava falando da saúde, de tudo. É um problema muito mais fundo do que a gente imagina, né?
muito menos superficial. Então, como nós já falamos aqui, a única forma de amenizar, no caso da odontologia, seria a instalação, não é, de consultórios, que a gente não sabe, a gente sabe que é diferente do médico, como já foi dito, não é, que precisa furar o Todo o chão, equipamento. encanamento hidráulico, material de consumo, insumos, etc. E também mão de obra que queira viver lá, porque como a gente já falou também, são tratamentos às vezes longos, a gente também vendo que como professor, como profissionais, como alunos, a dificuldade da vontade de ir até esses lugares. Ou porque é muito longe, pela geografia, pela remuneração, por ficar longe da família. Então, tem uma série de variantes aí que ainda deixam esse problema mais complicado, eu E imagino. nesse caso, não seria interessante também, não sei, não tenho informação se já existe, um incentivo aos próprios povos, às próprias comunidades quilombolas, ao estudo, à formação, porque essa questão de vai ficar longe da família, longe de tudo, supondo que a gente tivesse um membro da comunidade que pudesse ter a oportunidade de estudar, de se tornar um médico, um dentista, um enfermeiro, um profissional da área da saúde, e pudesse levar isso para dentro da comunidade, não seria interessante também? Isso aí trata-se da questão da equidade. Então, no processo histórico, nós, indígenas quilombola, sempre ficamos de fora do processo acadêmico. Então, o máximo que o quilombola conseguia era a 4ª série do primário. E ele tinha que ir trabalhar para ajudar os pais a sobreviver. Porque os incentivos, a ausência de política pública, de fomento, para melhorar a agricultura, para manter o homem no campo, isso nunca aconteceu. Sim. Tanto é que se fala até hoje de reforma agrária. E as comunidades quilombolas são rurais. Então, estão lá no campo. O homem do campo precisaria de incentivo para poder se manter ali, ter uma renda melhor e poder colocar seus filhos nas escolas. Verdade. Talvez Como ele não tinha essa condição, o filho tinha que vir ajudar o pai isso aí. na lavoura. Trabalhar. Talvez se a escola, a faculdade chegar mais perto Com do quilombola, A Universidade no Quilombo. Então, isso foi um processo muito longo, né? Mas você tem razão quando você traz essa questão de que essa seria uma das alternativas. E isso ela está se dando por um processo de equidade. Então, por exemplo, se você tem um filho do quilombola, o filho do Aurélio, e um filho, deixa eu ver aqui, o filho do Helder. Uhum. Aí o filho do Helder estuda nas melhores escolas aqui da capital, e o meu filho estuda lá no Quilombo. Aí o professor não vai, o ônibus quebra, falta energia. Fica doente, não pode ser atendido. O professor vai já com vontade de voltar, entendeu? E aí ele tem uma educação precária. Mais tarde conseguiu concluir o ensino médio dele, junto com o filho do Helder. Aí eles vão, filho do Helder, por conhecer e saber que a melhor do Norte é a Universidade Federal do Pará, ele vai fazer o Enem junto com o meu filho. Quem é que vai passar? Com certeza o que teve a melhor educação, né? O melhor acesso. Então, mais uma vez, a pessoa vai ficar de fora. É verdade. Então, se você não tiver uma política de equilíbrio para dar condição para o meu filho concorrer igual o filho do Helder, ele nunca vai chegar a ser um odontólogo. Com certeza. E antes de tudo, melhorar desde o início da educação, né? Desde a escola, trazer os professores, trazer uma melhor educação. Aí quando você fala que o buraco é mais embaixo... É bem mais embaixo. É bem mais então, embaixo. A política de equidade ela precisa acontecer para garantir esse direito. A reserva de vaga ou as cotas, ela é um processo de equidade, que muita gente fala mal. Quando, na verdade, é um processo onde vai se fazer esse tipo de reparação. Com certeza. E também tem muita questão do preconceito, né, com as cotas. Eu estudei hoje em dia, estou aqui na FAMAS, gosto muito, mas eu cursava administração, fazia lá na Universidade Federal do Pará.
E na minha sala era uma coisa que eu sempre dizia, quando alguém vinha me falar, porque infelizmente a gente sabe que tem essa questão do preconceito. Porque os cotistas, não sei o quê. Gente, em várias situações os cotistas eram melhores que eu. Porque eles eram pessoas que estavam lá para tudo. Era um caderno cheio, era estudando. Várias vezes era a oportunidade que a pessoa tinha para mudar de vida. Justamente por vir de contextos mais precários, mais difíceis, que chegar ali não foi tão fácil quanto foi para mim. Eu cheguei, fiz um vestibular, passei e entrei. Enquanto tantas pessoas tinham lá que enfrentar dificuldades todo dia para chegar lá na universidade, para fazer um trabalho. Então, essa questão de equidade, até mesmo dentro do setor universitário, da escola, seja lá de onde for, ainda tem suas diferenças, ainda é algo que precisa melhorar muito, né? A faculdade que tu tanto gosta, quantos quilombolas tem aqui? Aqui, eu não conheço nenhum. E lá, eu conhecia. A gente vê a diferença. Mas não era o mesmo curso, né? Aqui, eu faço outro. Essas são as questões que estão postas no nosso mundo, né? No nosso Pará. Com certeza. Você vai, por exemplo, numa prefeitura, aí você pergunta lá pro gestor, mas eu gosto lá das comunidades quilombolas do não sei da onde e tal. Uhum. Aí você pergunta, quantos quilombolas tem trabalhando lá com o senhor, prefeito? Nenhum. Como é que as coisas vão mudar? Precisa Se a ser opinião feita não está mudança, ali, né? se eu não dou minha opinião, se eu não coloco as pautas, Se você não a está minha inserido, dificuldade, se você não está inserido, como é que as coisas vão na melhorar, gestão. vai mudar? Com certeza. Não vai. Por isso que eu digo, só vai mudar se for a partir de nós. Estudando, Na mentalidade, entrando né, de cada um. na universidade, formando, né? A gente, Com certeza. hoje eu sou formado em Direito, mas tem outros colegas meus quilombola que já se formaram, mas que já são doutores, que já estão fazendo magistratura. Então, em cada campo, precisa ter esses profissionais para ir ocupando esses espaços para fazer a transformação. E o senhor... Desconstruir para construir de novo. E o senhor ser formado em Direito também ajuda muito, né, nessa questão do conhecimento, do que falta para vocês, quais são os direitos que vocês têm, deveriam ter pelo menos, e acaba não tendo. Sim. Eu acho, né? Faz sentido isso que eu tô falando. Faz sentido, porque nosso objetivo é garantir sempre o direito para quem não é assistido, no caso, nós especificamente as comunidades quilombolas. E a gente sabe também que para garantir esse direito, muito deles precisa também estar ocupando espaços políticos, porque são onde as leis são criadas e as leis são criadas para favorecer quem está construindo Criando elas. as leis. Com certeza. Entendeu? E nós não estamos lá também nesse contexto. Então, por exemplo, Verdade. o segmento indígena, ele já tem uma deputada federal, Já tem alguns uma representantes. ministra. Já é mais né? reconhecido, né? Nessas eleições aí eles vão vir com mais candidaturas. Nós quilombolas ainda não temos. Mas futuramente lançaremos também candidatos para tentar ocupar esses espaços, porque são nesses lugares que estão decidindo as nossas vidas. É verdade. Entrando aqui na reta final do nosso papo de grande aprendizado e já agradecendo muitíssimo a sua presença, a sua atenção, o seu tempo, a gente queria que você deixasse uma mensagem para quem vai nos ver em breve nos nossos canais do YouTube, para quem vai nos ouvir nos podcasts, sobre o que pode ser feito, apesar de você já ter falado bastante, né? Para melhorar a saúde do quilombola, mais especificamente na saúde bucal, que é o Uma nosso consideração caso aqui. final. Sim. Então, o que a gente gostaria de deixar é que a sociedade possa olhar para as comunidades tradicionais como sujeito de direitos, acesso a políticas públicas, acesso à educação, acesso à saúde, e que todos possam entender a importância da sociedade no contexto de construção de melhoria para a qualidade de vida de toda a população, não só daqueles que vivem na capital ou nas cidades, mas também nas comunidades tradicionais. Perfeito. Muito interessante, né? Realmente muito aprendizado, eu achei essa conversa, esse podcast, muita informação que a gente não tinha. Achei muito bacana. A gente está à disposição, se precisarem da gente. A gente tem um escritório aqui em Belém, Olha, a sede da interessante. Malum,
fica aqui no Guamá. Redes onde sociais. Temos também malungo.pa, Malungo.pa. que é Malungo Pará. Então, vocês colocando Malungo Pará, conseguem identificar lá o que nós fazemos. E temos também as nossas comunidades que estão próximas. Se quiserem visitar, fiquem à vontade. Se quiserem desenvolver Eu já algum ia trabalho, perguntar se é aberta a nessas visitação. comunidades também podemos fazer a parceria para desenvolver alguma atividade. Muito legal, muito obrigada. Eu Já, agradeço. já estamos no agradecimento, né, gente? Não É. quero estar pulando etapa. Mas olha, muito obrigada. Foi excelente o nosso papo, o nosso podcast. Acredito que nossos ouvintes todos vão adorar também. A gente só tem a agradecer essa troca, essa conversa. Foi tudo muito bacana, muito interessante. Espero que vocês também tenham aproveitado tanto quanto a gente aqui. Foi um prazer poder entrevistar o senhor hoje. Saudação quilombola a todos. Até a próxima. Tchau!